Oi, dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Agora o tema é a palestra pública, a eubiose em tema livre. Como mediadores, nós temos o senhor Ricardo Ferreira e o senhor Luiz Leite. Que possamos usufruir desse momento da sabedoria divina através desses gloriosos irmãos que estudam muito o conhecimento deixado pelo professor Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza. Tenhamos uma boa palestra. Obrigado. Obrigado. Hoje nós estaríamos em 3. Eu, o Ricardo, o Luiz Leite e o Almir. O Almir acordou muito gripado hoje, está afônico, ele falou, não vou poder ir hoje. A lei sabe o que faz, né? Tudo tem a sua hora, né? Nada escapa da vontade da lei divina. Falar numa linguagem cristã poderia ser, nada sai fora da vontade de Deus, né? Tem vários jeitos de falar a mesma mensagem. Anteriormente, a gente fazia esse tipo de abordagem com uma lousa. Como a gente está num mundo tecnológico, né? Eu estou acompanhando o meu amigo mais adolescente que eu aqui, então nós vamos captar a pergunta de vocês. Tem uma pessoa lá que é a Sueli, que vai estar digitando lá na mesa de controle e depois vai ficar projetado aqui. Em cima do que vocês fizerem as perguntas, é que nós vamos discorrer o tema de hoje. Tá? Então, eu falo, o que vai ser apresentado aqui hoje? Pergunta para o Luiz. Boa noite. A ideia, esse formato de encontro que a gente está fazendo, não é propriamente uma palestra. A ideia, que eu considero uma ideia iluminada, assim, muito inspirada do Ricardo, é as pessoas fazerem-nos perguntas que tenham de curiosidade sobre a eubiose, a nossa escola iniciática. Não é? Qualquer tipo de dúvida, de questionamento, não é? A gente fala muito aqui na nossa escola que as pessoas devem sentir o chamado do coração para aparecer na escola. Nós não temos nenhum tipo de propaganda por aí para as pessoas virem para a eubiose, né? É uma coisa assim de coração para coração. Um entra, conhece, passa para o outro, se gosta, fica, traz mais alguém, e a gente vai desenvolvendo o ritmo, uma grade de ensino por graus, né? E o objetivo aqui da reunião hoje seria exatamente isso, né? Pessoas que tenham curiosidade de saber. O interessante é que eu, olhando assim, embora o óculos esteja com grau fraco, eu estou vendo aqui muitos irmãos, né? Então, não vai ser assim, aquela conversa assim, de muitas curiosidades, eu acredito. Mas, enfim, nós estamos aqui para tentar fazer com que tenhamos uns momentos, pelo menos uma hora aí agradável, de falarmos sobre uma escola iniciática, que traz hoje as informações mais recentes, mais novas da sabedoria iniciática das idades. A nossa função aqui na face da Terra, nesse momento, aqui em São Lourenço, capital espiritual do mundo, é trazer essas informações. Então, meu irmão, está aberto aí o simpósio. Bora lá. Primeira pergunta. Quem vai fazer uma pergunta para a gente abrir? Bota lá, tem uma pergunta que sopraram lá, né? O que é? O que é eubiose ou qual é a origem? Qual que é a pergunta? Aí, faça perguntas. Aqui. Como surgiu, o que é e quais objetivos? Mas essas perguntas podem ser substituídas por outras que vocês façam, né? A critério de vocês. E não precisa nem se identificar, a pergunta pode ser anônima, tá? Você pode simplesmente falar e a gente vai reproduzir. Tá bom? Diga lá. A fonte absoluta é uma. Tá. Quem são os deuses? Essa é a pergunta? Então, por favor, Sueli, quem são os deuses? Primeira pergunta.
Vamos para a próxima pergunta. A gente precisa completar o quadrinho para poder projetar. Diga. Não entendi. Totalmente abrangente. Se você quiser perguntar a cor da roupa da pessoa, você pode perguntar. Não quer dizer que ela vai responder, mas você pode perguntar. Sim? Aqui agora, faça a sua pergunta. Tá. Tá bom. Então, aquecimento global é só físico ou tem uma conexão espiritual? É isso a pergunta? Cabe a pergunta: aquecimento global é apenas físico ou tem alguma relação espiritual? Duas perguntas boas, hein? Deus está ficando bom. Muito bons. E aí ainda posso até brincar, né? Quem falou que está aquecendo? Não sei, né? Vamos ver, né? Mais perguntas, por favor. Ó, tem mais uma ali, tem mais uma aqui. Só um pouquinho, daqui a gente já vai. Mas você é outra. Teve uma, é outra. Fala, faz a sua pergunta. Tá. Tá bom. Então a pergunta sua é se Krishna seria um intraterreno, isso? Tá bom? Tranquilo então, Sari? Se Krishna é um intraterreno. Vamos para a próxima pergunta, senhora. Tá. O que é divindade? O que há divino? Acepção da palavra divindade. Então, por favor, Sueli, a palavra, qual a acepção da palavra divindade? Tá? Tem mais uma pessoa aqui. Agora o negócio está ficando bom. O povo está perdendo o medo, está soltando. Qual é a pergunta? O aqui e agora, São Lourenço? Então tá bom. Então, capital espiritual do mundo, aqui agora, São Lourenço. Certo? Esse negócio de capital espiritual é um tema que eu gosto muito, que muitas pessoas pensam assim, né? Você vai chegar num lugar que já está tudo pronto. É exatamente o contrário. É justamente onde precisa construir algo. Porque se já está pronto, você quer ver uma capital pronta, vai em Jerusalém. Lá já foi capital espiritual do mundo. Entendeu? Você pode ir para Roma, já foi. Né? Agora é outra época da evolução humana. Né? De tempos em tempos vai mudando. Né? E a gente tem uma preguiça mental de querer tudo pronto, né? Mas não está pronto, tem que fazer. Cada um tem que fazer um pouquinho. Mais perguntas? Cabe mais pergunta ainda aí ou não? Quantas nós temos aí? Cabe? Dá para colocar mais? Então tá bom. Mais perguntas? Nada? E o povo hoje não quer saber não, viu? Quem não pergunta ou já sabe ou não quer saber. Também tá bom.
se falar sobre Kali Yuga, o que é Kali Yuga? Essa é a pergunta? Ó, o que é Kali Yuga? Você está com cara de quem vai fazer pergunta, hein? Peraí. Não vai, não. Pronto, podemos começar. Tá bom, então? Quantas perguntas deu aí, pessoal? Quantas tem? 8? 9? Nossa, é muita pergunta, gente. Assim eu me perco para responder tudo isso. Então tá bom, projeta aí o primeiro bloco, vamos começar a andar. E aí a gente... Vou passar a palavra para o Luiz, que eu sou muito amigo da onça. Eu não sou amigo da onça, eu sou a onça. Pode começar, Luiz. Vai projetar aqui. Pronto. Pode começar. Essas 3 primeiras aí ficam de presente para você. As 3 primeiras perguntas, a gente pode resumi-las, as respostas, numa só. É um bloco. Não é? Quais os objetivos, o que é, como surgiu. Seguindo a ordem, né? Como é que surgiu? Existe um projeto divino para o nosso mundo, na verdade, para 7 universos em formação, que estão em diferentes graus de evolução. Há uma lei, a lei que nós aqui na Eubiose chamamos de a lei que a tudo e a todos rege, a lei divina, e que ela, para se manifestar, precisa de ciclos evolucionais. A eubiose, com esse nome, surgiu de uma necessidade também. No passar dos séculos, dos milênios, né, vão havendo ciclos de evolução e também ciclos em que essa evolução é interrompida. Nesses momentos que ela é interrompida, essa evolução dá um stop, existe um período para se reorganizar e depois voltar à ação de novo. Antigamente, quando eu era menino, portanto, estamos falando de quase 2 séculos atrás, a gente sabia, havia um euforismo que dizia que vem um sábio para a humanidade a cada 100 anos. Não é? Hoje, e isso era mais ou menos comprovado pelas grandes mentes que surgiam na ciência e tal. Hoje, tudo está mais rápido. Nós estamos com um processo de evolução que já passou da metade do caminho. Nós estamos entrando no que a ciência das idades explica, já como a 5ª raça. Né? Se levarmos em consideração que a evolução se fará em 7, é fácil matematicamente ver que nós já estamos bem adiantados, né? Estamos lá para frente já. E quando acontecem essas paradas, a lei se manifesta, manda mais um desses seres especialíssimos para a face da Terra, para tocar a evolução. A eubiose vem atendendo uma fase dessas, né? Houve, nos idos de 1900, um acidente que culminou com a interrupção da vida de uma das pessoas que seria uma das pessoas responsáveis pela evolução na face da Terra. Era um casal, né? Todos os irmãos da obra sabem o que eu estou falando, e que a contraparte, a parte feminina, teve que deixar a face da Terra por um acidente, né? Mas o Eterno quis que a obra continuasse. Eu até costumo dizer nas aulas, usando até um linguajar assim, bastante desleixado, né? Eu digo que o Eterno ficou de saco cheio de tanto interrompido. Interrompe, né? E que ele falou, então, agora dessa vez, vai para frente. E tomou determinadas atitudes, que não cabe aqui ficar mencionando, para que a evolução seguisse adiante. E como parte dessa evolução, foi criada uma nova escola iniciática, né, que atualmente tem o nome de eubiose. É a Sociedade Brasileira de Eubiose.
para que novos ensinamentos, os mais recentes ensinamentos dos mundos interiores, da divindade, da sabedoria iniciática, fossem trazidos para a face da Terra. Isso periodicamente acontece, não é? Vêm umas mentes maravilhosas, não é? Nas nossas aulas, nesse momento, eu costumo citar a existência de Isaac Newton, de Albert Einstein, de Mendeleev. Né? Mendeleev é um exemplo maravilhoso, porque quando ele criou a tabela periódica dos elementos, né, ele não trabalhou só com o que existia. O fantástico está aí. Quem é da minha idade, quem é novinho aí, não, hoje a tabela periódica está completa. Na minha época, a quantidade de espaços vazios que existia na tabela era enorme. Mas o danado do Mendeleev, ele já deixou, embora ele não soubesse que elemento seria, mas ele já deixou o número atômico e o peso atômico. Então, ele deixou uma série de espaços, dizendo, aqui vai surgir um elemento com tal massa, com tal número e tal. Quer dizer, isso aí já ultrapassa a genialidade. Isso aí já é uma inspiração, eu ousaria até dizer um atalhozinho para o Akasha. Tá bem? Muito bom. Deixa eu andar agora um pouquinho na próxima pergunta. Se caso for, a gente retorna aqui. Nós temos agora outros microfones. Daqui para diante, vocês vão fazer perguntas no microfone, que nós estamos gravando agora, tá? Ele fez a pergunta, quem são os deuses, né? Então, vamos lá. Existe dois movimentos, né? Um movimento do céu para a terra e um movimento da terra para o céu. Nós, humanos, estamos fazendo esse movimento aqui da terra para o céu. Nós estamos evoluindo, né? Os deuses, que são os inspiradores, vêm de cima para baixo. Nós encontramos essa expressão, deuses é só uma expressão. Você poderia chamar de plano angelical, plano das hierarquias superiores, plano dos arcanjos. Então, tem muitas formas de dizer que há seres que estão mais próximos da origem, né? No ensinamento teosófico, a gente tem, antes era o caos, depois o caos se fez luz. Então, era uma bagunça, um caos, aí o caos se fez luz. Aí começa a organizar. Para se organizar, para poder se manifestar, então precisou ter uma oposição inicial da luz. Então, o primeiro princípio seminal, masculino, a luz. Aí veio o princípio feminino, que é a ordem. E olha como isso se reflete até na nossa casa. Quem bota a ordem dentro de casa é o feminino. Tá? Em qualquer casa do planeta vai ser assim. E o terceiro movimento é a existência, que é o mundo existente, esse mundo que nós estamos aqui, ó. Tem luz, tá? Isso aqui é a terceira etapa, né? Então nós temos a causa, a lei e o efeito. Dessa origem, desses três, vamos chamar de três olhares, faz uma tríade, né, um triângulo. Desse primeiro aqui, nós vamos ter 7 autogerados. São 7 frações dessa primeira manifestação. A pergunta que você fez dos deuses estaria nesses 7, daqui para diante, vindo de cima para baixo. No nosso caso de humanos, volta e meia a gente encontra por aí mestres ascensionados, né? Ascensionado não veio de cima, ele vai de baixo para cima. É um ser que vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Você pode encontrar também com o nome adepto, adeptado, aquele que não precisa mais reencarnar. Um adepto, ele está livre. Se não quiser reencarnar, ele não volta. Não vou, não estou mais a fim de nascer, não. No entanto, até hoje, não se tem notícia de um adepto que tenha falado, então tá bom, já que eu não preciso, então eu não vou mais. E aí eu vou entrar numa outra pergunta aqui que ela mencionou do Krishna, né? Se ele é um intraterreno. Toda essa onda de vida que está no planeta Terra, neste momento, ela já pode ter estado em outros lugares e pode futuramente estar em outros lugares, mas nesse momento está na Terra, tá?
Quando nós falamos aqui de intraterrenos, é que teve um período em que os deuses caminhavam entre os homens. E o comportamento humano era muito grupal. Então é como se nós fôssemos pastoreados, né? Então tinha um ser mais cuidando do rebanho, vamos falar assim, um figurativo, né? Como teve um desses engasgados do processo que o Luiz falou, né? Que volta e meia dá uma tropicada, aí precisou retirar da face da terra, tá, o aspecto divino e introjetar. Olha que interessante, como Deus é maravilhoso, porque a mesma coisa que Ele impõe para nós, Ele faz para Ele. Tá? Então, introjetou a divindade no planeta, então são os intraterrenos. Introjetou dentro do ser humano a divindade. O teu lado espiritual está dentro de você. Você pode procurar Deus onde você quiser. Sobe morro, desce morro, vai no fundo do mar, vai para as estrelas, pega a nave espacial, você pode ir aonde você quiser. Está dentro de você. Tá? Então, isso que eu digo que é a maravilha do Criador. A mesma coisa que foi feito conosco, foi feito com Ele, com o planeta. Quando nós estamos falando, quando você fala, por exemplo, se Cristo não é um intraterreno ou não, todos os que estão no interior da Terra vieram de alguma estrela. Tá? Então, o que está dentro é de fora também. Esse negócio de intraterreno, extraterreno, é só um jeito de falar. Se você for ler as descrições bíblicas dos carrosséis de fogo, e se você for ver os anais da NASA sobre as naves espaciais, você vai ver que são muito, muito idênticos. Se você for ver hoje a física quântica explicando de forma matemática, você vai ver, ele está falando de Deus, aquele cara, mas ele está fazendo um monte de conta lá numa lousa, né? Mas o que ele está falando lá, o que ele está explicando lá, o que é o tal do campo quântico, é Deus. Ué, entende? Então, veja que fantástico. A religião e a ciência estão se somando, né? Eu posso ter minha religião? Claro, eu vou na minha religião, pratico o meu culto, mas nada me importa de eu fazer a minha pesquisa científica também. Aliás, Isaac Newton era religioso. O Darwin, altamente religioso. O pessoal fala que Darwin era ateu. Mentira, ele é religioso, cristão. Tá? Então, grandes cientistas, em nenhum momento, não precisa se afastar da religiosidade. A religiosidade é íntimo, né? Aí vou só pôr mais uma coisinha dos deuses, né? A fonte única está dentro de você também. Se tem uma fonte única que irradiou tudo e ela se espalhou pelo universo, do mesmo jeito que ela está nas estrelas, ela está nos seres vivos, né? Inclusive, não somente humanos, né? Qualquer ser que existe tem uma fração do Criador dentro dele. Ah, mas é um passarinho. Também tem, a fração de passarinho. É a borboleta. Também. O humano. Também. E assim por diante. Por isso que cabe-nos respeitar a tudo e todos. Sabe? Não é assim, só porque é bicho você vai maltratar. De jeito nenhum. Até o dogma religioso, ela diz... Espera aí. Presta o microfone para ele falar ali, para a gente gravar. Até os dogmas Faz mais religiosos... o microfone, por favor. Até os dogmas religiosos também, principalmente a Igreja Católica, ela insinua que esses autogerados são os 7 anjos diante do trono, né? São os mesmos autogerados. E também o dogma católico, ela reza naquele sentido lá, o Senhor esteja convosco. Dilma responde, Ele está no meio de nós, né? Então, os dogmas católicos também são baseados, às vezes, entre aspas, nessas ciências das idades da qual o Ricardo estava falando. É interessante a gente pesquisar e fazer uma analogia entre o mundo externo e a parte espiritual, né? Porque, na realidade, nós estamos encarnados aqui como corpo humano, evoluindo, trabalhando para ganhar seu dinheiro, para obter o alimento da vida e a vida. Mas o objetivo nosso, sendo a evolução para alcançar o divino que ele falou, né, é buscar a Deus em todas as coisas e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Deixa eu só falar uma coisa.
você falou de estar no meio de nós, e o dogma religioso, a gente precisa tomar cuidado com a palavra às vezes esconde a verdade. Quando eu falo ele está no meio de nós, o pessoal olha dentro da igreja para ver, né, onde é que está o Jesus, né? É um jeito de olhar? É válido, mas você entender que ele está no meio, dentro de você, é mais profundo. É a mesma fala, só que está mais profundo, né? Legal, Ricardo, boa colocação. Geralmente a humanidade, em todos o seu aspecto religioso, principalmente a parte cristã e tal, já fiz uma pesquisa dessa. O que é Deus para você? Como você vê Deus? Tal. Olha, uma porcentagem muito alta, tipo, respondeu assim. É um velho barbudo sentado num trono lá em cima, dando bronca em todo mundo. Né? A turma vê. Tem outras pessoas que acham que Deus tem um aparelhinho que o cara vai sofrer um acidente, ele aperta um botãozinho e o cara vai ser salvo. Né? Não, é a parte mais assim, geral o que a turma pensa, né? Que Deus é um velho barbudo sentado num trono lá no céu. Olha aí, ele já antropomorfizou Deus. Sendo que Deus não é antropomorfizado quando ele vem como filho, avatara. Mas Deus é uma energia universal grande, da qual que você pode completar aí. Perfeito. Doutor Luiz. Desculpa. Bora lá. Você quer responder do aquecimento global, físico ou espiritual? Ele quer fazer uma... Tem outra pergunta lá? O moço vai fazer uma pergunta, por favor. Pronto. Bom, é o seguinte. Quando eu fiz a pergunta, lógico que eu tinha a resposta. E é bem diferente daquilo que foi respondido. A fonte criadora, a fonte de energia criadora, em ação constante, ela gera e produz os deuses na manifestação. Então, deuses são muitos, a fonte é uma só. Quando alguém encontra esse Deus dentro de si mesmo, o verdadeiro eu, o pequeno eu, ele vai desaparecer. Por que é assim? Considerando que Deus é pura consciência, eu sou essa consciência. E essa consciência, ela não está submetida à mente. A mente é um subproduto da consciência. Então, analogamente, podemos imaginar o seguinte: a pessoa que se dedicar à meditação profunda, ela não vai encontrar Deus. Isso é uma verdade. Então, muitos deuses existem no planeta, vivos e já não manifestados. Então, dentro de cada um existe um Deus que precisa ser buscado. Então, é isso que eu queria colocar. Veja assim. Então, espera um pouquinho só. Como que é o seu nome? Paulo Roberto, tinha que tu mandar lá. Obrigado. Espera um pouquinho, Ricardo. Então, veja assim, Paulo Roberto. As colocações se completam. Não tem antagonismo, tem complementariedade, tá? O Deus interno, a fagulha da fonte única que está dentro de cada um de nós, quando ela aflora, como você acabou de dizer, então Deus se manifesta, né? A Helena Petrovna Blavatsky fala: somos deuses e nos esquecemos, tá? Então, percebe que nós estamos lembrando. Então, esse processo de estudar, não importa qual, nós estamos falando aqui da linguagem que a eubiose usa, mas não é a única do planeta, tem um monte de linguagens. O objetivo evolutivo, quando é honesto, é o mesmo, é que cada um encontre o seu Deus, né? Porque em qualquer organização vai ter pessoas honestas, verdadeiras, e vai ter o cara que vai querer, vamos arrecadar e pronto. Mas isso, eu olho inclusive isso no próprio cristianismo, né? Tem muita gente que critica as ações daquela pessoa jurídica, igreja, né? Mas fala, aquela pessoa jurídica não é o ensinamento do mestre. Então, aprenda o ensinamento do mestre, seja qual for, né? Como foi mencionado agora há pouco o Krishna, né?
tem o livro Bhagavad Gita, né? Em que ele está falando com Arjuna, e o Arjuna fala assim, mas eu vou ter que matar meus parentes, né? Ele fala, pois então, você tem que defender, né? Você tem que fazer a tua função, a tua missão, não importa. Se você não defender a tua família, não defender o teu clã, o que você veio fazer, né? E fica claro que quando declina, né? Quando falta luz, é que vem os avatares, né? Eles têm que vir trazer luz, porque falam, gente, vocês estão se perdendo aí. Espera aí que o cara vai explicar um pouquinho. Então, quando nós estamos numa situação como esse momento atual da humanidade, é justamente o momento que precisa, pessoal, um momentinho, vamos fazer alguma coisa além de comer, beber, dormir, né? Pagar conta, né? Tem mais coisa legal para fazer aqui. E aí entra o desenvolvimento humano. Então, eu agradeço muito a pergunta e a tua colocação, sabe? A gente aqui está sempre somando. Tá bom? Quer falar do aquecimento ou vai para esse lado? Para onde vai, Luiz? Eu gostaria de te fazer um pedido. Sim. Que você colocasse uma bala de oxigênio em algum lugar aqui, porque eu estou ficando asfixiado com tanta coisa que eu estou precisando falar e não consigo. Então, não estou mais conseguindo respirar. Vocês estão deixando uma porção de parênteses, sabe? Bora. E bota ponto, reticência e troca de assunto. Gente, nós deixamos de falar coisas maravilhosas aqui. Sobre os cientistas religiosos, né? Darwin, etc., a viúva, já falecida, de Einstein, uma vez contou que ele era um leitor assíduo da sabedoria iniciática das idades. Então, Einstein não, de repente, atropelou uma descoberta. Einstein estava procurando alguma coisa porque sabia que existia. Como hoje, a gente procurando as partículas constitutivas da matéria, na sabedoria iniciática das idades está lá explicadinho. Na parte de cosmogênese, está tudo direitinho explicado. A partícula mais elementar, mais pequenininha, chama-se átomo primordial ou bolhas AD. Mas não vamos estender a bolhas AD ou átomo primordial, ADI. Né? O átomo do nosso mundo aqui, o mais elementar, hidrogênio, que é pequeniníssimo, né, o pequenérrimo, né, tem simplesmente 13 bilhões 600 e poucas partículas desses átomos primordiais, para fazer um átomo de hidrogênio. Outra coisa, não podemos passar direto sem falar dos princípios herméticos. Ricardo falou da física quântica. A física quântica, ela mimetiza, ou a física newtoniana mimetiza a quântica. Gente, é exatamente a mesma coisa. Só que lá na física quântica, em vez de você ter... Só que na física quântica, quando você tem um núcleo cercado por elétrons, imagine isso na física newtoniana, um Sol cercado por planetas. Gente, é o mesmo princípio. Nós fazemos parte de um projeto divino que se manifesta em todos os planos. O nosso corpo consome matéria e elimina os resíduos. As máquinas que nós criamos também. Que nós somos o produto de uma grande consciência. Paulo, é isso mesmo, consciência. A nossa mente é veículo, o nosso cérebro é veículo para essa consciência se manifestar. Achei ótimo as suas colocações, porque nós concordamos com tudo. Só faltaram algumas coisas, até pela exiguidade do tempo, mas que nós ensinamos durante os graus da eubiose. Na escola iniciática é exatamente isso. Faltou dizer, por exemplo, que esse Deus interior, ele está quietinho na parede do nosso ventrículo esquerdo. Existe um átomozinho ali que, conforme nosso estado mental, nosso estado de consciência evolui, ele também evolui e consegue se manifestar de acordo com a nossa evolução. Blavatsky conversava com 3 seres desses que ela tinha contato direto, que orientava a vida dela, deuses interiores. Por ser quem era, se comunicava com 3. A gente conseguiu comunicar com um, já está bom para caramba. Bom, vamos pular o resto aí. O que você falou para falar, Ricardo? Sobre o quê? Aquecimento. Aquecimento. Legal. Existe um senhor
na Faculdade Federal de Alagoas, um climatologista, chamado Luiz Carlos Monhões. Para ser Luiz Carlos tinha que ser gente boa, isso aí a gente nem questiona, né? Mas, enfim, ele vem batendo de frente com esse pessoal que fala do aquecimento global. Ele explica que nós estamos numa era glacial, que dentro dessa era glacial há um período de aquecimento que é esse que nós estamos vivendo. Mas que esse aquecimento deve dar lugar à continuação do ciclo da era glacial. Isso é ciência, tá? É igual essa história do carbono fazer mal. Eles chamam o carbono de o gás da vida, que quando você corta árvores antigas, etc., elas têm uns círculos no tronco, como se fossem anéis, né? Esses anéis mostram a época de evolução de cada uma. Os períodos de maior fertilidade de vida, maior quantidade de vida, que os vegetais cresceram muito, são os períodos que coincidem com as grandes concentrações de gás carbônico na atmosfera. Então, até isso ele questiona, trazendo isso para a nossa escola iniciática. Nós entendemos tudo como um projeto da divindade. Nada acontece que não esteja escrito. É tudo, gente. Sim, sim. E foi, inclusive, por negligência, porque aquilo deveria ser feito periodicamente, e eles evitaram as queimadas e depois deu no que deu. Mas, enfim, é o projeto da lei de Deus, a tal lei que a tudo e a todos rege. Então, é um ciclo confuso que a gente está passando. Marlúcio falou sobre Kali Yuga, não é? Gente, são os ciclos. Os nossos mestres, repetidas vezes, nos diziam que nós estamos vivendo um ciclo apodrecido e gasto. São exatamente essas palavras que a gente tem a informação que eles falavam, não é? E é o que está acontecendo. O ciclo está podre e está gasto. Algo tem que mudar, algo mudará, como sempre muda, tá? A lei tem as suas interrupções, mas em seguida ela consegue avançar de novo. Fala aí, cara. Então, você está falando já começou a falar de Kali Yuga. Kali Yuga é época de decadência, a idade do ferro, né? Você pode ver que nós estamos num mundo que quase tudo é feito de ferro, né? Ou de ferro ou de petróleo, né? E quando chega nesse ponto, que é um ponto muito primitivo, depois vem o movimento pendular, né? Aí vai para o outro lado, vai para o lado de ouro, que vai ser a Satya Yuga, uma idade de ouro. Só que isso leva milhões de anos para vir para uma e para ir para outra. Bom, chegando aqui na questão do aquecimento, como o Luiz disse, do ponto de vista espiritual, nada está fora da vontade da lei. Ponto. Então, ciclos que vão estar se modificando. O que tem acontecido com essa conversa de aquecimento global, existe um movimento luz e sombra o tempo todo, né? Tem uma turma que quer puxar para evoluir e a outra turma que quer oprimir. Então, inclusive, há 2 semanas atrás, nós falamos aqui quem governa o mundo, né? E fomos mostrando assim, toda vez que a divindade se manifesta, é para libertar, é para mostrar opções do ser humano seguir. Já quando se manifesta a sombra, é para oprimir. Então, é totalitarismo, ditaduras, coisas feitas na força. Esse tal do aquecimento global que está sendo falado na mídia, ele é um ato de opressão, porque é óbvio que dentro das cidades, como tem prédio, asfalto e tal, dentro da cidade aqueceu, sim. Agora, mas não é o planeta que aqueceu, é a cidade que juntou um monte de coisa num lugar só. Agora, fora das cidades, nas matas, nas fazendas, a temperatura diminuiu. E a tendência é diminuir. Vai diminuir, sei lá por quantos milênios, até que vai chegar uma era glacial mesmo, de gelo. E depois vai... Não. A ideia de que o ser humano consegue mudar a temperatura do planeta, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se as pulgas mandassem no cachorro. Não é possível, cara. A pulga não manda no cachorro. Nós somos tão pequenos, né? Não temos condição de governar o planeta. Quem controla a temperatura do planeta nosso aqui é o Sol.
Se o Sol der imagina que, sabe, bebezinho não dá uma golfada, assim, você dá uma mamar para ele, daqui a pouco ele golfa, né? O Sol dá uma golfada lá, a gente derrete aqui. Né? Ricardo, Tá certo? a notícia da semana passada agora, que a quantidade de gelo na Antártida está aumentando assustadoramente. Aumentando. Como pode? Então não tem nada a ver com o aquecimento. Hein? Pois é. Lá no Saara, algumas lagoas apareceram, né? Chegou a fazer lá, estão se formando lagoas de tanta água que está caindo. Não tem, então, esse aquecimento global é uma falácia enorme, que interessa aqueles mesmos que estão interessados, trabalhando para degradar o tecido social, para acabar com as famílias. É um projeto que interessa a esses e que as escolas iniciáticas devem trabalhar contra. Politicamente? Não. Espiritualmente. A gente deve ajudar a que a mente, o estado de consciência das pessoas evolua para não caírem nesses estratagemas, para que vejam através da escuridão. Microfone para o moço ali, para o Paulo, por favor. Evandro, adianta o slide, por favor, para ver as próximas perguntas. Pode falar, Paulo. Tem-se falado da direção do planeta. Em verdade, existem a ordem dos 49 planetas e 7 sóis. Em torno de cada um dos sóis giram 7 planetas. E eles vão evoluindo em calpas, enfim. Bom, a direção, então, do planeta, do universo, em verdade, ela está por conta da ordem dos 49. Esses 49 planetas, eles fazem parte da constituição do modelo divino. Isso é notório. Então, tudo aquilo que, por exemplo, como seres humanos, pensa-se fazer uma coisa, na verdade, de alguns seres humanos, o tempo todo. A qualidade de pensamento, sentimento, tudo isso é determinante em cada pessoa para que ela participe desse processo. Então, é uma ordem natural e nada nada é aleatório. Então, está acontecendo isso. A fonte a que me referi há pouco, ela dá originação ao nome Deus, porque é dessa fonte que nascem todos os eus. Então, se nós temos aqui muitos Deus, é porque Deus são emanações do eu superior, de eu, a fonte de energia criadora. Então, era isso que eu queria colocar. Tranquilo. Olha que interessante. Deus. Deus. Então, ou seja, esse monte de eus juntos é que é Deus. Né? E isso não importa em que frequência vibratória esteja. Você colocou, inclusive, essa leitura, né? Numerada, né? Eu vou aqui pincelar do Luiz, que ele falou do hermetismo ético, né? O hermetismo ético fala: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, se a gente conhecer, você quer conhecer Deus, conhecer você vai ver o que é. Você quer conhecer o universo, como é que funciona? Está dentro de você também. E assim sucessivamente, né? Ele é aqui e é em cima também. Exatamente. Então, não existe nada que separa. O campo quântico planetário é uma fração do quântico total. Perfeito. Agora, para se conhecer esse quântico, preciso embarcar no Merkaba, que todo mundo tem, mas ninguém fala disso, ninguém tenta entrar nesse Merkaba. Com ele você pode viajar para qualquer lugar. É isso. Show. Obrigadão. Vamos continuar, seu Luiz? Antes que você chame o negócio de ar aí, ó. Teu microfone está aqui. Ó, aqui nós temos a acepção da palavra divindade, capital espiritual, que é São Lourenço aqui agora,
e Kali Yuga. Eu começaria de trás para frente, pegar Kali Yuga, que é o caos, né, que nós estamos falando dessa confusão toda, e aí levar para a capital espiritual e para a divindade. Mas use o microfone, por favor. Não querendo ser jocoso, mas bem-humorado, falar em Kali Yuga é só a gente ver a administração do nosso país. Nós vamos falar de Kali Yuga, né? Ah, é? Você é maquiavélica, hein? Enfim, gente, sem nenhum viés político, é só brincadeira, né? Mas a Kali Yuga é isso, é quando há a destruição total do equilíbrio, da boa vontade, do amor fraterno, né? Quando tudo isso desaparece. E por que nós estamos vivendo isso? É dito também, tudo na vida tem um preço, né, gente? O crescimento da nossa espiritualidade, nosso nível de consciência, tem um preço caríssimo. Há 2000 anos atrás, a divindade se deu em sacrifício, sacro, ofício, para poder redimir a humanidade, não é? Mas é falado, é ensinado, foi dito, que na atualidade não mais haverá deidicídio. Não vai ter mais nenhuma divindade dando o seu próprio sangue para liberar a humanidade, não. Sabem por quê? Nós estamos na quinta raça. Nós temos nível de consciência para separarmos o joio do trigo, para sabermos o que é certo e o que é errado. Em 2000 anos, muita coisa mudou. Por que o Cristo falava em parábolas? Porque aqueles que o seguiam não tinham nível de mental para entender se ele falasse as coisas diretamente. Então, ele citava exemplos para chegar ao objetivo do que ele queria falar. Hoje, não é preciso mais parábolas. Todos nós estamos na quinta raça. Todos nós temos nível de consciência para entender tudo, para saber o que é certo e o que é errado, entender o que é divindade. Então, não vai ter mais sacrifícios de divindade. Kali Yuga nós estamos vivendo, estamos. E nós mesmos vamos ter que resolver isso. Desculpe falar para vocês essa realidade, mas é assim que está escrito, é assim que vai acontecer. Nós temos nível de consciência para mudar o mundo, e não estamos mudando. Pelo contrário, o que tem de coisa errada acontecendo por aí é terrível. Se a gente fizer uma analogia com o nível da mente das pessoas na Atlântida, nós vamos ver que tem coisa beça que está parecida hoje. E isso assusta muito. Porque na época da Atlântida, o mau nível de consciência deu no que deu. Muita ciência, pouca espiritualidade. Terminou daquele jeito. Então, é preciso que a gente desenvolva a nossa mente. Gente, uma coisa maravilhosa é cultivar o amor. Uma vez, uma sacerdotisa me disse, uma imagem dela, que se tudo acabasse do que existe no meio do nosso ambiente, tudo desaparecer, só ia sobrar o amor. Isso é uma verdade, gente. O amor fraterno, esse amor que a gente pode cultivar aqui na face da Terra, é o estágio para a gente atingir o amor universal. O amor universal é o amor do Criador, por todas as coisas, por todas as criaturas. Nós não temos condição de desenvolver algo assim, mas podemos desenvolver o amor fraterno. Isso a gente ensina na escola iniciática. É uma boa forma de praticar. É como o beabá da criancinha que vai para a escola, começa a aprender a segurar o lápis antes de fazer a primeira letra. Você praticar o amor fraterno, você praticar os bons pensamentos, as boas atitudes, ter uma conduta ética, ser honesto, tudo isso gera um nível de energias maravilhosas à tua volta e em volta do teu ambiente como um todo. Isso é tão importante que, para a manifestação avatárica, é preciso um número enorme de humanos com esse nível de consciência para criar uma ambiência para que ele possa se manifestar. Tamanha é a sutileza e o poder da energia dele. Nós temos que trabalhar por isso. Nós já estamos na Kali Yuga. Pode piorar muito? Pode. Mas também pode melhorar. Depende do que nós quisermos fazer. Já temos nível de consciência
para saber o que é certo e saber o que é errado. Cabe a nós, agora, fazermos a nossa escolha. Então, aí você acabou de dar a chave. Ao invés da gente querer que o outro melhore, que o outro mude, porque é o governo, é o marido, é a mulher, é o patrão, sei lá quem, não é nada disso. É cada um de nós olhar para si próprio e falar, o que eu posso melhorar em mim? Né? Eu já andei até aqui, tem coisa que eu consigo fazer bem, tem coisa que ainda não. Mas o que eu consigo melhorar? Se cada dia, cada um de nós melhorar um tiquinho que seja, o mundo vai mudar muito mais rápido do que você possa imaginar. E a tão esperada, né? Muitas religiões esperam a volta de Jesus, ou a manifestação do Avatar, outros já acham que é o Krishna que vai estar aí de volta. Não importa o nome que você dê, importa que a divindade está no meio dos homens. Só que ela não dá para se manifestar de uma forma mais objetiva, porque está faltando essas atitudes, né? Precisa um número maior de pessoas plasmando, né? Irradiando bons pensamentos, irradiando boas condutas, para criar um ambiente que permita essa manifestação mais objetiva, né? E ao invés da gente separar, nós e eles, entender que essa consciência está em toda parte. Às vezes você vai assistir um filme, está lá, você vai ver uma pregação, está lá, você vai em qualquer lugar, ouvir uma poesia, e a pessoa ela teve um acesso à verdade para escrever aquela poesia, que você fala, pô, como é que ela sabe daquilo? Né? Então a gente, se cada um olhar para si e procurar melhorar um pouquinho que seja, né? Vamos imaginar assim, né? Para temperar uma sopa, não precisa muito sal, precisa um pouco, precisa uma dose X, né? Se o mundo está insonso, né? Kali Yuga está insonso, é porque nós precisamos mais pessoas, mas não é muito, viu? Não dá para você botar muito sal, vai ficar horrível a sopa se você puser muito sal. É mais um pouquinho, mais um grauzinho aí, e a gente transforma isso aqui no paraíso, o paraíso na Terra. O Criador não criou o planeta para a gente sofrer. Os sofrimentos são decorrências da criação da própria mente humana, né? Então, se a gente criar coisas melhores, acontecerão coisas melhores, né? Vamos pegar exemplo aqui, né? Agora eu vou inventar aqui para São Lourenço, na capital espiritual, né? Vou pular de uma para outra. Muita gente vem para cá, então, é a capital espiritual do mundo. Ah, legal. Aí você faz o quê? Fica em casa. Ah, já estou na capital, né? Já estou com o pé no paraíso, né? Aí fica em casa, sabe o que acontece? Fica doente. Fica doente. Como eu falei há pouco, precisa construir. Então você precisa ir na venda, fazer compra. Vai ter o cara que vai errar no troco, você vai ter que corrigir. Se ele te deu a menos, você tem que cobrar. Se ele te deu a mais, você tem que devolver. Você fala, mas o que tem isso a ver com Deus? Tem tudo. Porque é você se melhorando, vai criando um ambiente melhor. Isso aqui é fato de chamar de capital, como chamasse de antena, né? Era uma antena que de lá se irradia. O cristianismo se irradiou a partir de Jerusalém e depois a partir de Roma. E, aliás, estou falando isso, me veio um insight. Você sabe o povo português, como é que foi fundado o Estado português? Um tal de Dom Alfonso, né, que estava lá defendendo aquela região contra os mouros, né, que estavam invadindo aquela região. E aí eles estavam, um grupo pequeno, talvez aí uns 60 cavaleiros, e aí estavam se recuando, né, porque o número de mouros era muito grande. Aí ele parou e falou assim, vamos parar aqui, essa noite a gente dorme aqui. Aí ele foi orar, né, foi à beira de um riacho, orou ao Senhor e pediu para Jesus, o Cristo, que orientasse ele o que fazer, né? E aí ele teve uma visão, que dizia assim, embora o número de que vem para combater vocês é 10 vezes maior do que o número de vocês, vocês vão vencer. E você vai fundar um país, um povo que vai propagar a minha palavra pelo mundo. Então, Portugal é o único país do mundo que nasceu para propagar o ensinamento do Cristo. Tá?
Aí você fala que coisa maluca, como é que funda um país assim? E realmente, o Dom Afonso venceu lá, eles venceram os mouros, e ele foi depois o primeiro rei de Portugal. Quando veio para o Brasil, olha como tudo está na lei, né? Se você ler a carta do Pedro Vaz de Caminha, né? Que é uma ata, né? Chegamos em tal lugar, tem pessoas assim, assado, tal, tal. Ele fala nessa ata, Vossa Alteza, não dá para saber se tem riquezas, né? Metais preciosos ou pedras. No entanto, essa gente maravilhosa, o maior tesouro que podemos fazer é salvá-los. No sentido de salvar, é cristianizar, né? Porque aquelas pessoas, no caso aqui, os nativos aqui da região, não conheciam a palavra do cristianismo. Eu estou exaltando isso porque o cristianismo é a manifestação mais recente que nós temos, né? Vamos falar assim, né? E agora, nós temos aqui uma fusão de múltiplos olhares, múltiplas linguagens religiosas, filosóficas, para o próximo passo, para o que há de vir, né? A divindade, né? Para o que há de vir. Não dá para ter uma nova coisa se a gente desconsiderar de onde que a gente veio, né? Esse sentimento que o brasileiro tem vamos falar assim, síndrome de vira-lata, é porque ele não reconhece quem é o pai e quem é a mãe dele. A mãe dele é indígena, é a terra aqui, é daqui, ó, essa é a mãe. E o pai é o Portuga, que veio para cá. E aí, aquele que nasceu dessa fusão, ele é um ninguém, porque ele não é índio, não vai ser respeitado como índio. E não é português, não vai ser respeitado como português. Entende? Esse ninguém, que é o brasileiro, né, que aí miscigenou um monte de povos aqui, é para formar o alguém que a divindade quer que manifeste um novo estado de consciência nesse planeta. Então, precisa recolher um pouco de tudo que já existiu para poder cada um melhorar um pouco e a gente ir na direção de um novo estado. Você vai, mas o que é o novo? Meu amigo, se eu souber o que é o novo, já ficou velho. Então o novo ainda é o que há de vir, ainda temos que construir. Fez sentido ou precisa do balão de gás agora? Por favor. Sentido total. E tem outra passagem semelhante a essa que você está falando aí. Eu não sei se o nome foi a Batalha de Alges Barrota, ou se a Alges Barrota foi uma outra, mas idêntico ao que você está falando. Houve muita briga entre portugueses e espanhóis. Não é? Era um cão e gato. Não é? Até haver a fusão lá das famílias e tal, por casamentos, mas até então era terrível. E teve uma dessas batalhas que Portugal ia ser exterminado. E a batalha estava tão fácil que os espanhóis resolveram deixar para o dia seguinte. Já estava anoitecendo e tal, e tinham que atravessar uma ponte para atingir aonde os portugueses estavam. E aí também houve essa prece a Deus, né? E eu não sei se era ainda o Dom Henrique, mas o rei de Portugal pediu proteção e ajuda à divindade, e o que aconteceu é que os espanhóis estavam tão felizes com a vitória certa que não dormiram, se embebedaram, fizeram uma festança até de manhã. E de manhã, quando iam atravessar essa tal ponte, os portugueses estavam colocados em tal situação que eles iam passando e iam sendo degolados pelas espadas dos soldados portugueses. E os portugueses ganharam a batalha. Mais uma vez, a intercessão de Deus. E na história de Israel tem outra igual. O rei da Síria... Gente, por favor, não me peçam o nome deles, pesquisem que se encontra até na televisão. Também cercou Jerusalém e não aceitou nada. Ele queria a cidade, ele não aceitou o ouro, não aceitou nada para não destruir a cidade. Não. É um nome esquisito. E, bom, enfim, para resumir a história, aconteceu alguma coisa que o exército do cara era de 80 mil homens. Foram todos mortos durante a noite.
Não existe explicação se foi com veneno, o que foi. Simplesmente estavam os corpos todos deitados. Estava tudo morto. Mais uma vez, a divindade se manifestando. Que existe. Essa passagem que você fala é O cerco de Micael Jerusalém. que se manifestou. E tem uma coisa muito curiosa que o Micael, eu brinco, eu chamo ele que é o 007 celeste, que dos anjos e arcanjos, você pode ver as histórias, eles não matam, à exceção de Micael. Quando o bicho pega, Deus fala, vai lá, Micael, resolve lá, e aí é esse tipo de situação. Eu, como profissional de psicanálise, a gente estuda muitos relatos, né? E há relatos, olha só, na Segunda Guerra Mundial, que está registrado como delírios de guerra, sabe? De pessoas que viram ser com espada num campo de batalha, uma pessoa de aproximadamente 3 metros de altura. Não existe ser humano com 3 metros de altura. Muito menos com uma espada no meio de um campo de batalha que as pessoas usam arma de fogo. Eu sei que para o meu estudo, diante do próprio sindicato que eu participo, vai estar registrado como delírios de guerra. Mas pode não ter sido, né? Bom, eu queria só fazer um comentário, que nós estamos aqui cumprindo o nosso horário aqui, né? Nós entramos 7 minutos após as 8 e terminamos aqui 7 minutos após as 9. A definição do brasileiro, a primeira vez que o povo brasileiro se sentiu brasileiro, foi na época do Pernambuco, a invasão dos holandeses, né? E aí essa turma daqui expulsou os holandeses. Características que distinguiam os brasileiros de todos os demais. Um povo que miscigenado, era um monte de ninguém, sabe? Ninguém de índio com europeu, índio com negro, negro com branco, e assim por diante. Um sarapatel danado. Primeira coisa, miscigenado. Segunda coisa, respeito ao diferente, né? A liberdade, né? Cada um era do jeito que é e está tudo bem assim, e tudo bem, né? Segunda coisa. Terceira coisa, alta espiritualidade. Não importa se é um culto africano, se é um culto cristão, se é um culto indígena, mas todo brasileiro tem uma conexão com esse aspecto divino, né? Tem um respeito pelo que é divino. Então, veja assim, nesse ponto aqui, dá para você pensar, o que é o brasileiro, que a gente não sabe direito, o que é brasileiro? É um ser que respeita a diferença, que tem um cunho espiritual elevado, né? E que é fruto de miscigenação. Todo mundo aqui é mestiço de alguma coisa. Não vê? Quem que é o puro sangue aqui? Me apresenta aqui. No Brasil, não tem, todo mundo é misturado. Tá certo? Se a gente olhar isso, a divindade, o que há de vir, trazer do Oriente para o Ocidente, está São Lourenço como capital espiritual do mundo, que é simplesmente como se fosse um farol, tá? Mas não é um navio, é um farol, tem uma luz aqui. Agora, nos navegadores é que tem que acertar o seu caminho, o seu prumo, para onde vocês vão, né? Para onde cada um quer ir, né? Tem uma referência ali. Da minha parte é isso, Luiz. Agora é com você. Muito obrigado. Não, eu só me lembrei aqui, uma outra passagem que caracteriza como São Lourenço é especial. No pós-guerra, 1949, isso está numa carta do professor Henrique. São Lourenço estava com um nível de criminalidade enorme. Era, vamos dizer assim, um Rio de Janeiro guardado as proporções. E ele não se conformava com isso. Houve uma reunião com o governador de Minas Gerais e mais algumas autoridades. E, gente, nunca mais São Lourenço voltou a ter a bandidagem que tinha. É difícil resolver um negócio desse, só com uma ajudinha de cima mesmo para espantar quem não tem uma energia boa que combine com a energia daqui. Existe também em relação aqui à divindade da cidade, também existe como é que eu vou definir isso? Existe uma coisa, uma passagem, entre aspas, né? Que comunica-se, que passa aqui para a nossa região de São Lourenço,
que tem eflúvios dos mundos interiores. É por aqui que passa, é por aqui que vem para a face da terra, por São Lourenço. Nascer em São Lourenço é de uma cortesia da divindade enorme. E para mim, por exemplo, que não sou cidadão daqui, eu venho do Rio de Janeiro, mas que a divindade está me permitindo terminar a minha vida aqui, e humildemente, trabalhando um pouquinho pela obra, estar aqui em São Lourenço, essa permissão que a vida, através do desígnio da divindade, está me permitindo, é algo que eu não tenho como agradecer. O que eu tenho que fazer é tentar dar o melhor de mim por essa região, por essa escola que a gente frequenta. Isso aqui é divino. Aquele Parque das Águas, aquilo ali tem 1 km²? Acho que não, né? Hein, Roberto, Ricardo? Nem 1 km² tem o parque, né? Acho que nem isso. Não sei dizer a medida, não. Bom, enfim, gente, toda essa água vem do fundo da terra. Ela infiltra e depois sofre um processo de pressão lá embaixo. Aqui ainda existe uma caldeira vulcânica e tal, e sobe com pressão. E num espaço tão pequenininho, vocês vejam quantas águas diferentes nós temos. Por um processo normal, que não tivesse sendo engendrado por alguma consciência, a água toda aqui em cima seria igual. É tão pertinho uma nascente da outra. Mas nós as temos completamente diferentes, com concentrações de elementos diferentes, com pH diferente. Gente, isso é coisa da divindade. Isso aqui é um cantinho muito especial no plano de Deus. Que todos nós que aqui estamos e aqui vivemos, possamos agradecer a Deus o fato de aqui estarmos e de aqui podermos viver. É a capital espiritual do Brasil, é a capital espiritual do mundo. A gente, às vezes, entre nós conversando, né? Um irmão viajou, aí eu uso muito isso. Escrevo, ei, quando é que você volta para a Nova Canaã? É a Nova Canaã, sabe? Isso aqui é maravilhoso. Era isso, Ricardo. Obrigado a todos vocês aí pela paciência de nos ouvirem e que tenham um excelente fim de semana. Obrigado. Muito obrigado. Quiserem saber mais, na internet obiose.org.br, vocês têm mais informações, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.